que há um certo consenso que a indústria, ela não surge com Vargas, já havia indústria antes. Eu até indico para os meus alunos, quando eu falo nessa parte, para assistir aquele filme Barão de Mauá, né? Barão de Mauá foi um dos grandes empresários brasileiros, visionário, que era mais rico até que o imperador na época, e que defendia a indústria, né? E vai ser a partir de Vargas que vai ser o quê? O objetivo de política econômica vai ser o fortalecimento da industrialização, correta a minha análise? Correto, claro, claro, claro. E como você colocou bem, a Segunda Guerra Mundial, ela criou um trunfo geopolítico que o Getúlio explorou ao máximo, atrasando o alinhamento brasileiro com os Estados Unidos, embora muito provavelmente ele soubesse que o Brasil não tinha alternativa. Né? E esse alinhamento teve como compensação a transferência de tecnologia em larga escala e financiamento para a construção da primeira grande empresa industrial dita pesada no Brasil, que é a estatal Companhia Siderúrgica Nacional, mas não apenas isso, né? Como, por exemplo, ajuda para a construção da Fábrica Nacional de Motores, que seriam para aviões, depois funcionou para automóveis, né? Caminhões automóveis. Também a estatização da empresa do Percival Facquar, criando a Vale do Rio Doce, para produzir minério de ferro, tanto para o esforço de guerra americano, quanto para a produção futura de aço na Companhia Siderúrgica Nacional. E o Brasil acumulou muitas reservas cambiais durante a Segunda Guerra Mundial. E o Getúlio buscou realizar um programa de industrialização com base nessas reservas cambiais para o período pós-guerra. Que foram torradas pelo Dutra depois? Foram torradas pelo Dutra. E, na verdade, esse programa era um programa extremamente moderno, mas profundamente, digamos, invasivo do ponto de vista da gestão empresarial. Porque envolvia, por exemplo, a criação do imposto sobre lucros extraordinários, que aumentaria muito a taxação progressiva sobre os lucros no Brasil. Né? E os empresários poderiam, eventualmente, não pagar o imposto se eles destinassem o dobro dos recursos para aplicar em um fundo, eram em certificados de equipamentos que poderiam ser convertidos em importações de equipamentos para realizar a industrialização. Então, esse era o projeto industrial, com vários outros fundos constituídos também ali pelo Getúlio no período. Então, diante disso, ocorreu uma janela de oportunidade para a industrialização pesada autônoma, num primeiro momento, no Estado Novo, no final do Estado Novo. E ela foi barrada pela resistência dos próprios militares amigos, aqueles grupos de militares aliados dos americanos que não queriam industrialização brasileira naquela conjuntura. Não é? E os empresários, mesmo os empresários industriais, eles assinam um manifesto junto das associações de empresários comerciais e agrícolas contra essa excessiva intervenção tributária do Getúlio e na decisão também da definição dos planos de investimento privados. Então, é um primeiro momento, digamos, de unificação da burguesia contra uma política econômica autônoma. A burguesia brasileira como que prefere a dependência. E isso está muito refletido na própria formação da UDN, né? Porque, para quem está assistindo e não é da área, basicamente 3 grandes partidos dominavam o Brasil nessa época. A UDN, que era formada pelos antigetulistas, mais à direita, o PSD, o partido mais de centro, que era da máquina estatal getulista, e o PTB antigo, que era um partido de base mais operária dentro do capitalismo, que também era getulista tal. O Edson Andrade foi bem certeiro, né? A história se repete com essa questão que tu falou de uma parte dos militares não quererem a industrialização mais autônoma do país, não? Verdade. Verdade. Porque
basicamente porque a base social desse avanço do Getúlio, digamos, no disciplinamento dos empresários brasileiros, era exatamente os sindicatos. Então, Getúlio sabia que ele precisava de algum tipo de apoio popular para realizar essa política, porque se ele só negociasse diretamente com os empresários, isso era inviável. E ele sabia também que os militares, como um todo, não, digamos, apoiariam esse tipo de política. Inclusive, justamente porque os militares fazem parte, digamos, das camadas médias. Alguns eram de famílias empresariais no período também. Sobretudo aqueles mais vinculados ao DN. E, sobretudo, os militares fora do Exército. Da aeronáutica, especialmente. Da aeronáutica, especialmente, mas um pouco na Marinha também. Na Marinha. Mas também, quer dizer, havia muitos conservadores no Exército. Então, Getúlio quer construir uma base social para implementar esse programa de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, porque ele considera necessário superar, digamos, essa herança da escravidão. E que a melhor, a mais civilizada e a mais inteligente estratégia de combate à subversão comunista e a garantia de desenvolvimento, ao mesmo tempo, era realizar um conjunto de reformas que transformassem o capitalismo brasileiro num sentido como uma social-democracia. Muniz Bandeira falava muito isso, né? Que o trabalhismo do Brasil foi uma espécie de uma tentativa de social-democracia. É o mesmo problema, digamos, é um caminho do meio entre o liberalismo e o comunismo. O Getúlio falava isso, que as sociedades modernas são aquelas em que existe uma composição entre capital e trabalho. E tem uma história muito conhecida que é narrada pelo Amaral Peixoto, que era, na época, ajudante de ordens do Getúlio, depois casou com a filha do Getúlio, né? E o Amaral Peixoto conta que ocorreu uma reunião em 1936, se eu não me engano, na casa do presidente da Firjan, em que todos reclamam, todos os empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo reclamam do Getúlio, são contra a legislação trabalhista. A CLT. Que, na verdade, a CLT é de 42, então, mas o conjunto de as primeiras leis que iam depois ser consolidadas em 42, 43, a CLT, né? E o Getúlio busca explicar para eles que aquilo era fundamental para o desenvolvimento de uma força de trabalho civilizada necessária para o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, para a garantia da paz social, né? E diz o Amaral Peixoto que ele não convence ninguém. Ele sai antes da sobremesa, chega no carro e diz para o Amaral Peixoto: que burgueses burros. Eu estou querendo ajudá-los, salvá-los é a palavra. E eles não percebem. Né? Quer dizer, esse é o dilema do getulismo, que evidentemente é comprometido com o capitalismo, né? Mas com o capitalismo regulado, capitalismo civilizado, um capitalismo em que os capitalistas são obrigados a realizar concessões, transferência de produtividade via salários ou via impostos para financiar salários diretos ou indiretos que transfiram os ganhos de produtividade para a população.